Marta estava preocupada com muitas coisas, é o que vai dizer aqui, né? Atarefada com muitas coisas. Eu sei que aqui a ênfase vai falar em relação a Jesus Cristo, das coisas que nós colocamos no lugar de Deus, mas se formos levar para o lado prático, isso serve para qualquer coisa na vida. Você precisa definir prioridades na sua casa, prioridades na sua vida. Se você não coloca objetivos, provavelmente você vai rodar e não vai chegar a lugar nenhum. Você vai parecer aquele barco que fica remando apenas de um lado, e se você rema apenas de um lado, ele fica remando em círculos. É necessário que você reme um pouco de cada lado, esquerda, direita, para que ele possa ter direção. Então, eu e você precisamos constantemente nos reavaliar. Olha, eu tenho os objetivos corretos? Por que eu digo isso? Deus tinha os seus objetivos. Olhe lá em Gênesis, na criação, o fim dele, né, o principal, o seu grande objetivo era fazer o homem no sexto dia. Então, para que ele pudesse fazer o homem no sexto dia, ele veio preparando dia após dia. Separou as águas, colocou o sol, as estrelas, relvas, animais. Você imagina se o homem tivesse sido feito no primeiro ou no segundo dia? Não tinha como sobreviver. Então, como Deus tinha um objetivo, a criação do ser humano, ele precisou se programar, fazer as coisas de forma correta, para que o seu objetivo fosse alcançado. Os muitos serviços, às vezes, em nossas vidas, nos trazem irritabilidade, nos fazem ficar nervosos, desassossegados, e às vezes fazem o pior, nos tiram do foco de Jesus Cristo. Tantas preocupações que nós acabamos deixando o que é essencial para segundo plano. Como eu falei, aqui está falando em relação a Cristo, mas isso vale em relação a tudo. Veja bem, você trabalha na média ali 8 horas por dia, né? A média, trabalhador comum. Tem pessoas que são viciadas em horas extras. Nada contra, fazer de vez em quando, aumenta um pouco a renda. Só que às vezes são tantas horas extras, que quando chega o filho está dormindo, quando acorda o filho ainda está dormindo. E nunca tem tempo para a família. Nunca vê a criança crescer. Não tem tempo para absolutamente ninguém. Às vezes é o anseio de, eu preciso buscar um futuro melhor para o meu filho. E você acaba deixando de viver o presente. Não tem tempo de qualidade. E às vezes é necessário, sabe o quê? Tempo à toa. Dar risada junto. Fazer nada junto, ficar deitado no sofá com o pezão para cima junto. Deitar na varanda olhando estrela. Essas coisas fazem uma diferença enorme, só que daí, diferença enorme na vida da criança, óbvio, só que daí nós temos uma tara por querer dar um futuro melhor que acabamos negligenciando o presente. Eu trabalhei com um rapaz uma vez, no quartel, que ele morava longe, né, outro estado, então ele ia para a casa dele, normalmente uma vez por mês, quando muito, a cada 15 dias. Uma loucura, óbvio que é loucura. E não há uma família que aguente um negócio desse. E ele, uma vez dizendo para a gente lá que, nossa, ele chegou na segunda-feira, a gente foi trabalhar, nesse final de semana ele tinha ido, né, para a casa dele. Ele, ó, eu estou saindo de casa lá, de repente, na hora que foi dar um beijo na minha filha, ela foi amarrar o cabelo, assim, tá com um piercing no umbigo. O que é isso, menina? Será que se a presença dele não fosse mais constante, ele não teria percebido quando ela colocou, as intenções dela em colocar? O piercing foi só o primeiro, né? Acho que depois de uns 6 meses ele voltou a ficar com a barriga, não com piercing, né? Mas esticando. Grávida. Mas às vezes, é uma transferência que eu vou para um lugar mais longe, ganho mais dinheiro, só que eu acabo deixando aquilo que teria que ser prioridade. No caso aqui, entre dinheiro e família, óbvio que é família. Por isso que eu louvo a Deus, às vezes, por alguns irmãos que contam para mim, né, olha, eu poderia estar ganhando muito dinheiro em tal lugar, mas eu preferi ganhar menos, mas estar perto da minha família, dos meus parentes, porque nós não sabemos o dia de amanhã, a vida é curta. O irmão me dizendo que a empresa dele o chamou para trabalhar na Alemanha, né, eles têm uma filial na Alemanha. E um dos motivos que ele não foi, ele falou, olha, a primeira foi questão de igreja, que lá naquela região da Alemanha não tem igreja reformada boa, nem igreja direito tem.
E segundo, olha, eu já perdi meu pai, a minha mãe está de idade, os meus parentes estão todos aqui. Então, por conta de dinheiro, eu vou deixar de estar junto com os meus irmãos, com os meus familiares? Não vou. Daí você pensa, olha, um cara desse está perdendo. Não está. Não está. Uma pessoa dessa verdadeiramente está ganhando. Não só em relação a filho. Muitas das vezes, vem o casamento indo embora. Porque não priorizam o cônjuge. Porque você sabe, né? Um casamento, o seu objetivo é satisfazer e alegrar o seu cônjuge antes dos filhos. Os filhos vêm por causa dos cônjuges. Então, a causa primária é o marido e a esposa. Então, este deve ser o seu objetivo. Como eu posso fazer o meu cônjuge feliz? Como eu posso ser um melhor marido? Como que eu posso ser uma melhor esposa? Hernán Dias Lopes, ele conta que uma vez um casal tinha acabado, né, de casar, novinho ali de casamento, e eles decidiram o seguinte, olha, vamos 5 anos trabalhar igual um condenado. Trabalhar, vamos juntar o dinheiro, fazer o nosso pé de meia, 5 anos, daí depois a gente começa a desfrutar da vida um pouco. E então tá o cara em 2 serviços, a mulher em 2 serviços, trabalho, quase não se viam, um trabalhava durante a semana, o outro pegava parte da semana e final de semana. No final de 5 anos, veio o dinheiro, veio. Se houver trabalho, dedicação, vai vir dinheiro, pode ter certeza. No final de 5 anos, veio o dinheiro. O casamento foi. Não havia mais casamento. Haviam 2 estranhos dentro de casa. E então tiveram que fazer o quê? Repartir tudo aquilo que eles haviam ajuntado. A internet hoje em dia é algo fabuloso. Ela aproxima as pessoas que estão longe. Isso é fantástico. Você fala com pessoas que talvez você nunca teria oportunidade de falar. Ontem eu fui a um evento em Campinas, um congresso conservador lá, e um rapaz, né, para mim já longe daqui em Campinas, 230, 40 quilômetros, alguma coisa assim, e um outro rapaz veio de mais longe ainda, só porque ele soube que eu estaria no evento. Nossa, eu quase chorei, meu Deus, como que pode? Isso às vezes não dá valor no pastor. Brincadeira, irmãos. Falei, gente do céu, e deu um monte de pó de doce para mim, fiquei feliz da vida, uma delícia docinho que ele trouxe para mim. Porque ele falou, olha pastor, quanto tempo acompanhando lá, né, no YouTube e tal, difícil ver pregações honestas assim, né, ainda que tenha cheio de falha, ele sabe um monte de mim, discorda de um monte de coisa, mas ainda assim estava lá. Então a internet, ela tem esse poder, né, ela aproxima aqueles que estão longe, só que por vezes dentro das casas, ela afasta aqueles que estão perto. Já ouviu aquela história, né, da mãe lá que, de repente deu um problema na energia do bairro e ficaram um dia sem internet. E então o que aconteceu? A mãe encontrou o filho dentro de casa, que estava perdido, que fazia tempo que não via. Porque estão dentro da mesma casa, mas em mundos diferentes. Um para o canto no celular aqui, outro no tablet ali, outro na TV lá, e acabou. Por isso que tem dias, tem vezes assim, hoje arranca da tomada o negócio, arranca os dados, pega o celular, põe tudo no lugar. Eu, dependendo do lugar que a gente vai, às vezes, comer lanche com os irmãos, eu pego o celular de todo mundo, vai ficar guardado aqui, depois vocês pegam. Senão vocês ficam no celular, fica aqui, mas fica longe. E às vezes perdemos de desfrutar o melhor de estar junto com os irmãos, com as irmãs, com os nossos parentes. Portanto, eu e você, nós devemos sempre olhar o que é o nosso objetivo. Quais são as nossas prioridades? E, em primeiro lugar, é óbvio que deve ser o Senhor. É isso daqui que ele está dizendo. É por esse motivo, como eu falei alguns domingos, o tabernáculo, ele ficava no centro e as tribos eram, 3, leste, oeste, norte, sul. Não era o tabernáculo que ficava onde as pessoas estavam, eram as pessoas que vinham e armavam as suas tendas ao redor do tabernáculo, para mostrar de uma forma simbólica para mim e para você que a nossa vida deve se adequar a Deus, e não Deus deve se adequar a nós. Porque o que muitos fazem é isso, eles encaixam Deus na sua agenda. Só que às vezes a agenda está apertada e não tem tempo para Deus. Eles não conseguem perceber que o foco, que o objetivo está indo embora. Aí Deus passa a ser apenas um se der. Você vai ao culto hoje? Nossa, se eu conseguir terminar esse serviço aqui, eu vou.
Mas domingo você está trabalhando? Ah, mas eu preciso, né? Porque aumentou a escola, aumentou o combustível. Meu irmão, ande de bicicleta, faz isso. Aumentou para todo mundo, mas aí, o que você faz por conta disso? Você para de buscar justamente aquele que pode te ajudar a superar essas dificuldades.